Vê se agora foi, gente. Foi. Aê. Então vamos lá. A visão geral. O autoconhecimento é a capacidade de compreender a si, mesmo de forma profunda. É o que eu falei lá no início. Então você vai conseguir ver quais são as suas necessidades, o que você realmente precisa melhorar, o porquê que você não é satisfeito com a sua vida, quais são as suas dificuldades, só através do autoconhecimento. E aqui a gente vai falar as áreas que interferem no autoconhecimento. Eu vou tentar passar bem rapidinho para vocês o conceito, para que a gente entre na ferramenta que é o que realmente vocês estão querendo aprender. Então, o autoconhecimento, ele vai afetar os seus relacionamentos. Se você não conhece seus gostos, suas preferências, se você não conhece seus gatilhos, você vai ter um relacionamento conturbado. Então, quando você tem o autoconhecimento profundo, ele vai te ajudar a se entender e a se relacionar com o outro. Na sua carreira, você vai conseguir saber qual que é aquilo que vai te ajudar a ajudar o próximo. Se você não se conhece, muitas pessoas infelizes na sua carreira, porque não sabe quais que são as suas paixões, seus talentos, suas habilidades, no bem-estar, na tomada de decisão. Quantos estão ali e têm dúvidas de como que vai tomar uma boa decisão? E no crescimento pessoal, na sua vida como um todo, você consegue tomar decisões mais assertivas tendo autoconhecimento. Então, quais que são os benefícios do autoconhecimento? Melhor compreensão de si mesmo e dos outros. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Quando você conhece seu temperamento e a sua linguagem do amor, você consegue comunicar para o outro como você se sente, como você gostaria de ser tratado. Porque às vezes a gente acredita que o outro pensa como nós, acredita que os outros tiveram a mesma crença, as mesmas criação, o mesmo pensamento, e às vezes você quer que o outro adivinhe o que está passando no seu coração e na sua mente. Quantas de nós? E às vezes a pessoa não vai porque ela tem outra criação, ela tem outra cosmovisão, ela tem outro entendimento de mundo. Então, quando você tem o autoconhecimento bem aprofundado dentro de você, a sua melhor compreensão de si mesmo e dos outros. Você tem também tomada de decisão mais assertiva, você vai saber, olha, isso combina comigo, isso já não combina comigo. E desenvolvimento pessoal e profissional. Quando você sabe quais são seus defeitos e as suas qualidades, seu desenvolvimento, você sabe aonde vai aplicar, você sabe o que você pode potencializar e o que você precisa melhorar. Relações interpessoais mais saudáveis, o aumento da sua autoestima e da sua confiança. Então fica essa frase para você. O autoconhecimento é como montar um quebra-cabeça. Quanto mais peças encaixamos, mais clara se torna a imagem final. Ao compreendermos nossas forças, fraquezas, valores e desejos, podemos tomar decisões mais alinhadas com quem somos e construir uma vida mais significativa. As ferramentas. Agora a gente vai começar a parte da ferramenta. Eu queria perguntar para vocês, tem alguma dúvida até aqui? O que é o autoconhecimento? Para que ele serve? Quais são os benefícios? Tá tudo ok até aqui? Pode colocar a mãozinha quem conseguiu entender até aqui, que a gente vai entrar nas partes mais práticas. Ok. Então agora a gente vai para as ferramentas. Olha que bonitinho, abrindo a caixa de ferramenta. Nós vamos ter muitas ferramentas para aplicar. Gente, existe infindáveis ferramentas. Umas mais fáceis e práticas, outras mais complexas. Hoje eu vou entrar nas fáceis e práticas, porque as complexas a gente vai precisar de várias aulas. Se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar em outras ferramentas mais complexas. Mas hoje a gente vai pegar, vamos começar do mais simplesinho. A primeira ferramenta. Por quê? Nós que somos da psicanálise temos que trabalhar o porquê. Eu não sei se você já aplicou na sua vida, eu já apliquei e super funciona, porque a gente sempre vem com uma resposta bem superficial, bem rasa, e essa ferramenta chama assim, a ferramenta dos 5 porquê. Sempre comece pelo porquê da pessoa. Você sabe que a resposta não é a sua, é o que está dentro da pessoa. Então, a ferramenta dos 5 porquê é uma técnica muito simples, porém poderosa, porque você consegue entrar na causa da raiz dos problemas. Então, é simples. Você vai começar a perguntar repetidamente o porquê do problema. Um exemplo prático. Então, como funciona? Identifique o problema. Comece definindo claramente o problema que você deseja analisar.
Faça perguntas. Pergunte o porquê desse problema. E repita. Todas as vezes que vier uma resposta, você vai repetir. Não, mas por quê? Aí vai vir uma resposta. Não, mas por que disso? Então você vai fazer isso umas 5 vezes. Eu acredito que na terceira ou quarta você já tenha a resposta verdadeira do porquê. E aí você consegue ter um exemplo aqui, né? A gente vai colocar um exemplo genérico e depois eu vou trazer um exemplo aqui para nossa área. O primeiro porquê. Por que a correia se arrebentou? A correia de uma máquina. Aí a pessoa vai responder, porque a correia estava desgastada, certo? Mas por que ela não foi trocada? Porque não pensaram, não monitoraram. Por que não monitorou? Porque a empresa não priorizou isso. Então a gente vê a raiz do problema não houve uma manutenção preventiva. Aqui para nós, como clientes, como pacientes e como analista. No atendimento, o paciente, eu sempre me sinto ansioso em relação à apresentação em público. Aí o analista vai perguntar, por que você acha que se sente assim? Aí possíveis direções da conversa, a resposta pode revelar medo, julgamento, experiências passadas de humilhação e até mesmo um desejo inconsciente de não falhar. Então a pessoa ali que está falando que tem um medo, fica ansioso para falar em público, nós podemos já identificar alguma fobia social e a gente vai na raiz. Mas quando que começou? Por que você acha que se sente assim? Quais que são seus sintomas? E vai perguntando por quê. Porque uma vez eu fui no colégio e eu não gostei. Por que você não gostou? Porque eu achei tal coisa. Por que você achou que as pessoas estavam olhando para você? O que você sentiu? Aí você vai indo na raiz. Segundo exemplo, eu tive um sonho estranho à noite. Eu estava voando. Aí o analista pode perguntar por que você está voando. As possíveis direções dessa conversa. Por que pode ser isso? A capacidade de voar pode simbolizar uma vontade de liberdade, um desejo de escapar de uma situação. Os sonhos, nós sabemos que ele é o nosso inconsciente conversando com o consciente. Muita preocupação, muito desejo de resolver problemas nos faz sonhar. Então as perguntas vão ajudar o seu cliente, você não vai com uma resposta pronta para ele. Você tem que ajudar ele a ver a resposta que está dentro dele. Por que disso? Porque muitas das vezes você vai direcionar, e se você direcionar ele e se der certo, ok. Mas se der errado, ele vai culpar você. E se for algum plano de ação e foi você que propôs, ele vai ter uma dificuldade maior em cumprir porque não foi ele que fez. Quando você propõe algo para você mesmo, você tem um compromisso maior do que quando é uma outra pessoa que propõe para você. Então você sempre tem que direcionar o cliente a ele querer tomar uma decisão, a ele entender a raiz. Aqui, o paciente fala, sempre me atraem pessoas que me machucam. E você vai perguntar, por que acontece isso? É sempre que acontece isso? Então você vai jogando ali a sementinha da dúvida e vai saindo as respostas do inconsciente dele. E a última pergunta, esqueci completamente a reunião importante hoje. Por que você acha que você esqueceu? Será que a pessoa esqueceu mesmo por um ato falho? Ou era um desejo dela fugir, ela já não queria participar daquela reunião, então ela desejou tanto que ela acabou esquecendo. Você consegue identificar cada situaçãozinha um porquê. A pergunta porquê é apenas um ponto de partida. A resposta do paciente é que te vai levar para novas perguntas, explorar um material mais profundo da parte psíquica. Não a resposta certa ou errada. A psicanálise é um processo de descoberta e a interpretação das respostas é conjunta com o paciente, é aquilo que eu estava falando. Não é a sua vontade, o seu entendimento, é um entendimento em conjunto. Você vai levar o paciente a compreender. Nós sabemos que tem uma frase muito famosa que fala que cada um suporta a verdade que consegue. Se você identificou algo no seu paciente e ele ainda não estiver pronto, não adianta você insistir. Ele vai ficar bravo, não vai avançar. Você tem que ir sugestionando até que ele caia em si e veja onde é que estão os pontos a melhorar, o que ele está falhando. O objetivo é a compreensão. A ideia é que o paciente entenda as origens dos seus sintomas e o conflito, para que possa encontrar novas formas de lidar com ele. É isso que eu estava falando. Tem muitas pessoas que falam, não tem jeito. Se ela decidiu dentro dela, não tem jeito, você pode fazer o que quiser, ela já decidiu que não tem jeito. Então, a nossa função é jogar luz. Normalmente, a pessoa que está com um pensamento repetitivo, a pessoa que está presa num pensamento ruim, ela está ali focada. Então, aquilo cresce para ela. Nós
temos que entrar nesse quarto escuro da mente dele e acender a luz para que ela possa olhar que não existe só aquela situação, voltar para a vida, trazer ela para o tempo presente e ancorar ela no hoje. As pessoas estão ou muito no futuro, ou muito no passado. Então, nossa função é trazer ela para o tempo presente, para reconhecer como ela está, para aí sim projetar de forma consciente o seu futuro, trazendo uma consciência de que o seu passado foi benéfico de alguma forma para ela. Outros exemplos de pergunta. O que você sente quando? O que vem à sua mente quando? Como você se imagina no futuro? Qual a sua maior preocupação no momento? O que mais você deseja na vida? Então, você vai formular as perguntas conforme a demanda do seu cliente. Não existe uma pergunta, como eu falo, uma receitinha de bolo. Existe algo que você vai investigar e crescer junto com o seu cliente. Então, a primeira ferramenta é essa. É importante ressaltar que a pergunta do porquê na psicanálise é uma ferramenta poderosa para acessar o inconsciente e promover a compreensão de si mesmo. Eu queria saber de vocês que estão aqui, se vocês já fizeram esse teste do porquê. Vocês já conseguiram fazer? Eu já fiz, Dani, e assim, teve paciente que aceitou tranquilamente, mas teve uns que ficou assim, é muito porque é muito chato, tá entendendo? Ficou meio assim, aí eu tentei fazer, trocando o porquê, de vez de falar por que isso, por que aquilo, eu falava como? Como Isso. você chegou a esse pensamento? Como aconteceu isso? Como foi assim? Aí eu entendeu? Aí para ele já ficou bem mais fácil, porque o porquê era como se eu tivesse impondo que ele me respondesse, entendeu? Ficava bem assim, um teor de autoridade. Então ele ficou um pouco chateado. Aí eu troquei o porquê por como, para ficar mais suave. É o que a gente estava falando, Evelyn, é bem isso mesmo. Cada um tem a sua experiência e os gatilhos. Talvez essa pessoa que você estava atendendo, ela foi muito cobrada. Então, quando tiver muito porquê para ela, ela fica angustiada, ela já não consegue compreender. E você mudando a palavra, fazendo perguntas abertas, ela respondeu da mesma forma. É Aham. uma pergunta que não cabe só o sim ou não, mas é uma pergunta que a pessoa pode elaborar uma resposta. E aí, você fazendo isso, é, deixa eu ver, gente, tem mais gente que não participou. Consegui. Seja bem-vinda, Adriana. Você fazendo assim, deixando perguntas abertas, a pessoa consegue entender melhor. Por isso que eu falei lá no último slide, é um construir. É você junto com o seu cliente. Não existe receita de bolo, existe ferramentas. E a ferramenta não é uma verdade universal. Ela é para te ajudar. Você vai sentir ali o cliente, ela é para te dar um norte. Tem situações peculiares no meio do caminho. E é aquilo que a gente falou. Cada pessoa suporta a verdade que consegue administrar ali na hora. Tem pessoas que não vai conseguir administrar ali tudo aquilo que você está mostrando. Ela não vai aceitar, ela vai demorar um tempo maior para poder assimilar tudo aquilo que ela descobriu. Eu já apliquei a ferramenta do porquê. Foi muito interessante porque chegou numa raiz que eu falei, agora eu entendi qual que é o gatilho. A questão dos 5 porquês te leva muito ao fundamento do gatilho. Por que você explode? Porque eu fiquei nervoso. Você ficou nervoso por quê? Aí você vai, por causa disso. Mas disso por quê? Quando foi? Então, esses 5 porquê, eu acredito que quando chega no terceiro ou quarto, você já descobriu a raiz verdadeira da situação que você explode ou passa muito nervoso. Vamos pro próximo. Roda da vida. Gente, esse é muito simples, eu acredito que todo mundo já fez. Ele tá lá no Instituto também. Ele funciona assim. Você faz como se fosse uma pizza, sabe? Cortando. E o legal dele é que você pode ir aumentando as fatias ou diminuindo as fatias. E esses círculos você vai conforme a sua necessidade. Para que serve o Roda da Vida? Principalmente para você se organizar. O autoconhecimento é para que você tenha uma nova versão, uma melhor performance de si mesmo, sem se atropelar, sem viver uma vida desequilibrada. Então, a roda da vida, ela vai te trazer uma visão geral da sua vida. Qual área você está dando mais atenção, qual área você precisa dessa atenção, qual área você está negligenciando. Então, a ideia é o seguinte, normalmente a gente coloca esses círculos menores até 10, que são de 1 a 10 pontos. E aqui você consegue ver, a pessoa colocou vida social, hobby, espiritualidade, saúde, enfim. Nessa roda da vida, o primeiro passo, você vai colocar o que é importante para o seu cliente.
Ele é legal que você consegue fazer personalizado. Tem pessoas que tá ali pra você, pra te ajudar a ter uma melhor performance profissional. Então ela vai colocar aqui coisas profissionais. Tem pessoas que é espiritualidade, vai colocar a parte espiritual. Tem pessoas que é a parte social, emocional, enfim, aí você vai fazer certinho conforme o seu cliente. As áreas importantes, saúde, carreira, relacionamento, finanças, lazer, você vai pontuando aqui. Seja específico. Então você consegue fazer uma roda da vida mais específica para cada cliente. Você coloca relacionamento, você consegue fazer uma pizza aí, digamos assim, só de relacionamento. Aí você coloca o relacionamento de amigos, da igreja, de família. E aí você consegue ver o que você está conseguindo administrar ou não. E vai adaptando a vida de cada um. O segundo passo. Então você vai chegar, vai desenhar o círculo, vai dividir em número de fatias que você escolheu. Você vai começar a avaliar, tá vendo? Aqui é uns exemplos de pessoas que fizeram e pintaram conforme aquilo que ela achou que estava a vida dela. Então, quanto que era importante para essa pessoa o lazer? Quanto que ela estava fazendo, praticando essa atividade? Ela marcou aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela está gastando tempo, investindo tempo no lazer. A saúde dela, como que tá? Bem abandonada. A parte financeira, a espiritual, a emocional, a família, o que ela tá focando agora? No profissional. Quando a pessoa foca muito no profissional, o que ela tá negligenciando? Então a gente tem que trazer um equilíbrio aqui. Se a pessoa tá aqui muito no profissional, com certeza a família vai estar sendo negligenciada, o emocional vai estar sendo negligenciada, a saúde fica lá no último. Então isso aqui vai ajudar o seu cliente. Então ele vai ser honesto. Vai ser de 1 a 10 essas linhas internas. E as fatias para você ver, essa aqui feito de lápis, bem simples. Então é algo bem simples, mas para que você possa monitorar e conseguir ajudar. Aí você pergunta para o seu cliente, olha, a gente fez a roda da vida, você fez as áreas que você tem interesse e pintou. Eu identifiquei aqui que você precisa cuidar de 2 áreas que estão mais gritantes aqui, que é a espiritual e a financeira, mas eu quero saber de você, qual área que você quer tratar. Às vezes a pessoa não quer saber do espiritual, ela não quer saber do emocional dela e ela quer saber do financeiro. Então você vai tratar o que ele quer. Não tem como você forçar alguém, olha, seu emocional não tá legal, você vai alertar. Se a pessoa não quiser, é aquilo que a gente falou lá no começo. Cada um suporta a verdade que consegue administrar. Não adianta forçar. É claro que depois você vai com jeitinho, falando, mostrando, provando e a pessoa vai indo, mas não adianta forçar. Então, identifique as áreas mais altas, o que está trazendo satisfação. Identifique as áreas mais baixas, quais áreas precisam de mais atenção e defina metas. Crie um plano de ação para cada área que a pessoa deseja mudança. Ela tem que querer mudar. Se ela não quiser, você vai sofrer, você vai pensar, você vai dar um plano e o seu cliente vai chegar na outra reunião e não vai fazer nada. Então, ele tem que ter esse desejo. E você vai propor plano junto com eles. Um exemplo. Eu quero melhorar minha saúde. Ok, fulano, vamos dizer Maria. Maria, você quer melhorar sua saúde? Que legal. Qual o plano que você tem para começar hoje? Então, a gente pode estabelecer uma meta para hoje, para uma semana, para 15 dias, para um mês. Vamos tentar fazer assim. O que você consegue fazer hoje? Não adianta eu falar para ela fazer algo que eu faria. Talvez a limitação da Maria não é a mesma minha, a rotina dela não é a mesma minha. E quando ela propõe algo, ela cria uma consistência em si. Então ela faz uma aliança consigo mesma. É mais fácil ela cumprir. E se ela quebrar, e ela não vai sentir, assim, ela não vai vir cobrar de você. Mas ela vai poder entender que foi uma aliança que ela fez com ela. Diário das emoções. A terceira ferramenta aqui, deixa eu só parar aqui um momento. Vocês conseguiram entender a roda da vida? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se você entendeu, manda um joinha que a gente já vai para o Diário das Emoções. Todo mundo entendeu, ok. Então, o Diário das Emoções. Ele funciona assim. Aqui nós estamos dando ferramentas para você, um atendimento inicial, para você começar a ajudar seu cliente a entender como ele é, sobre autoconhecimento. Existem outras ferramentas? Existem. Mais complexas e que vai te dar resultados mais assertivos. Quanto mais você trabalhar com seu cliente, quanto mais pergunta, quanto mais ferramentas você aplicar,
melhor vai ser a consciência dele. Mas não adianta você querer jogar uma ferramenta muito grande, pesada, se a pessoa não tem o mínimo de consciência de quem ela é. Então a gente está começando mapeando e trazendo consciência, jogando luz nesse quarto escuro. Diário das emoções. Identificar e nomear seus sentimentos. Você vai pegar um caderno e vai começar a identificar suas emoções. Um padrão, isso vai te ajudar lá na frente, quando você for fazer um diagnóstico mais profundo de traumas. Você vai falar, fulano, lembra do seu diário das emoções? O que você conseguiu mapear essa semana? O que você conseguiu mapear nesses 15 dias? Vamos trabalhar nisso? Então, o diário de emoções ajuda o seu cliente a entender qual que é a necessidade dele para agora e quais são os gatilhos dele. Então, você vai identificar e nomear os sentimentos. Gente, tem pessoas que não sabem o básico. O que eu estou sentindo agora? Ele não sabe diferenciar medo, de ansiedade, de preocupação, de procrastinação, de todas essas coisas que são sentimentos que muitas das vezes as pessoas não conhecem. Eles colocam só no básico e você vai aprofundar, a pessoa não sabe nomear o que está sentindo. Então, identificar e nomear os sentimentos é muito importante. Compreender seus gatilhos emocionais. Analisa, coloca sua reação. Hoje, ao fazer a tarefa, eu enrolei. Eu arrumei outra coisa para fazer. Por quê? Aí você vai começar a fazer a primeira ferramenta. Por quê? Por que você enrolou? Ah, porque eu não sabia. Você não sabia por quê? Você não queria, não foi buscar, ou porque você não se interessou? Não, porque eu sinto medo. Você sente medo por quê? Aí a pessoa vai lá na raiz da onde que está a procrastinação dela. Então, ajuda a ver os gatilhos emocionais. Gerenciar suas emoções. Quando você descobre o seu gatilho, você começa a pôr em prática. Acho que todo mundo aqui conhece o Dr. Augusto Cury. Eu gosto muito dele, gosto muito de quando ele fala da mesa redonda do eu. Você identificou o seu gatilho, aí você vai sentar na mesa redonda do eu. Você vai começar a questionar, você vai começar a olhar na terceira pessoa, você vai começar a avaliar a situação. Então, quando acontecer uma situação, opa, já tô vendo o gatilho, eu já tô preparada, eu já vou colocar em prática essa ferramenta, eu vou pôr uma meditação, eu vou respirar, eu vou responder mais tarde, eu não vou falar agora. A gente vai entrar também na parte do dizer não. Então, você pode usar a procrastinação a seu favor. Cada uma das situações, se você tiver o diário de emoções, vai te ajudar a gerenciar suas emoções. Saber quando você vai responder, quando não vai responder. Quando você vai expressar seu sentimento, quando é a hora de não expressar. Então, é muito importante você ter esse diário de emoções. Aumenta a sua autoconsciência. O diário de emoções te ajuda a se conhecer melhor, a entender seus pensamentos e comportamentos. Quando você olha ali sua agenda, você fala, gente, quando chega segunda-feira eu tô com tristeza, depressão. Por quê? Estranho, já é 3 segunda-feira que eu tô assim. Aí você vai entender, eu estou satisfeito com o meu trabalho, eu sei que na segunda-feira vai acontecer tudo de novo, eu vou encontrar uma pessoa que eu não quero, eu vou fazer um serviço que eu não gosto. Então ali você já vai ter uma autoconsciência de você, o que está trazendo aquela questão emocional. Melhora seus relacionamentos. Você começa a entender, quando fulano fala assim, assim, assado comigo, eu já perco a paciência. Não, quando marcam uma reunião comigo e desmarcam de última hora, eu não consigo administrar. E aí você começa a olhar, nossa, se eu faço assim é porque eu sou do temperamento tal. Então eu consigo entender que fulano de tal que desmarca a reunião da última hora, ele é um sanguíneo. E eu já sou um melancólico, eu gosto das coisas muito regradinhas. Então é isso que está atrapalhando o meu relacionamento. Quando você se conhece, você consegue melhorar sua comunicação com o outro. Como que você vai criar esse diário? Tem pessoas que preferem a escrita. Eu prefiro, porque quando você escreve, tem o ato de desenhar ali, escrever, você está trazendo a sua consciência para o agora e está melhorando. Mas você pode fazer pelo aplicativo também. Estabeleça uma rotina, ou todo dia pela manhã, ou no horário de almoço, ou à noite, porque ali você vai conseguir sempre lembrar, no horário tal eu tenho que colocar minhas emoções. E assim você vai ter um diário de emoções bem assertivo. E seja honesto. Coloca o que você realmente está sentindo. Não precisa fazer palavras bonitas. Estou chateado, aconteceu isso. E ali você vai, depois com o tempo, fazer pergunta e entender. Como criar esse diário? Use perguntas guias. O que me deixou feliz hoje? O que me deixou triste hoje? Quais foram os meus maiores desafios hoje? O que eu aprendi com essa situação? Então, explore diferentes formas de expressão.
Você pode ser, como eu sou, visual. Então você pode colocar ali desenhos, você pode expressar um sentimento, você pode fazer um gráfico, você pode colar foto. Não sei se vocês lembram, eu vi uma época, eu era criança, tá? Mas eu via minhas irmãs, elas amavam fazer diário, elas colocavam ali, ganhei de fulano de tal papel de bala, e ela colava a bala. Eu fulano de tal que saiu na capa, eu acho bonito, e colava aquilo. Tava tirando as emoções para fora. E é muito legal trabalhar assim também com o seu cliente. Seja paciente. O diário de emoções, ele leva tempo, ele é um mapeamento. Não é de hoje para amanhã eu comecei a descobrir. Não, você vai precisar de tempo, vai precisar de constância, vai precisar de um comprometimento, porque ele vai te ajudar a achar o que é a raiz. Ele vai te levar ali a trazer um mapa do autoconhecimento da pessoa. Ela vai saber quais momentos ela explode, ela vai saber o que traz alegria para ela, porque o nosso foco aqui não é só mexer com traumas, mas trazer qualidade de vida, despertar a melhor versão. Para isso, você tem que saber lidar com os traumas, mas também o que te traz alegria. Se você não mapear, você não sabe quais que são suas preferências. Às vezes, nós falamos que gostamos de algo, mas é porque está acionando um gatilho positivo. Um exemplo, tem pessoas, eu amo Coca-Cola. Às vezes não é que ela ama Coca-Cola, é porque ela ama a lembrança da família unida tomando Coca-Cola. Então aquilo traz para ela um prazer. E a Coca-Cola está adoecendo ela. Então ela vai começar a criar novos caminhos neurais, ela vai começar a criar novos hábitos, novas rotinas, para que ela saia desse vício, talvez da Coca-Cola, talvez do doce, e crie outras formas de sair daquele momento de tristeza e não ir para o doce, não ir para o refrigerante, não ir para o comer compulsivo. Compartilhe com alguém de confiança. Quando você se sentir confortável, você pode compartilhar o que você rastreou. Eu já fiz isso, você não precisa compartilhar tudo, mas eu já compartilhei com o meu companheiro ali, olha, eu rastreei que quando acontece isso e isso, eu fico triste. Você poderia evitar essa situação? Eu rastreei que tal período do mês, eu fico sem paciência. Você poderia ter mais paciência nesses períodos? Gente, melhora muito o relacionamento quando você fala para a pessoa, olha, eu tô com TPM, tal período, olha, quando acontece tal coisa eu não fico legal, eu preciso do meu espaço, esse é meu temperamento. Então vai melhorando quando você compartilha com seus amigos e também com o seu terapeuta, que ele vai te dar um caminho. Não tenha medo de explorar temas difíceis. É colocar o dedo na ferida. É não fugir. A gente adora fugir. Mas quando você tem esse autoconhecimento, você não precisa ter medo. Então eu queria perguntar até aqui. Conseguiu entender sobre o diário de emoções? Tem alguma dúvida? Quer uma ajuda? As que entraram agora sejam todas bem-vindas. Nós estamos compartilhando aqui algumas técnicas para ajudar o seu cliente a se conhecer e a você, principalmente, conhecer os seus gatilhos, suas emoções. Alguém aqui, alguma das meninas, quer fazer uma pergunta? Tá com dúvida de alguma coisa? Pode ir. Se estiver tudo ok, só coloca aqui pra mim, por favor, o joinha, que eu vou entender que tá tudo ok. A Evelyn, quando eles não fazem? Então, Evelyn, quando eles não fazem, é porque eles estão fugindo de algo. Então a gente pode perguntar, porque é aquilo que eu falei lá no início. Fulano, você falou pra mim que você achava que conseguiria fazer tal tarefa. Então não foi você que colocou. Você sugeriu, a pessoa falou que ela conseguiria. Vamos dizer assim. Seja bem-vinda. Se a pessoa tá ali e ela quer emagrecer, você vai falar pra ela o que você consegue fazer em exercício físico. Você consegue fazer uma caminhada? Propõe pra mim aqui o que você consegue. Ela vai fazer uma aliança com ela mesma. É diferente de você falar, olha, fulano, faça 3 vezes por semana de tal horário caminhada. A pessoa não vai fazer. Não vai fazer porque não foi ela que quis, foi você que colocou. Você pode sugerir, olha, pra você fazer caminhada, o que você gosta de fazer com o hobby? Você gosta de andar de bicicleta? E se você começar a andar mais de bicicleta? O que você gosta de comer? Você gosta de mais doce? Você acha que se a gente trocar esse alimento, o que você acha? Você sempre vai perguntando para a pessoa. Você acha? Você gosta? Porque as pessoas querem tudo pronto, só que elas não cumprem. Porque não foi elas que decidiram. Quando a gente põe esse você quer, você acha, ela vai fazer uma aliança com si mesma. Então tem mais chance dela cumprir. E quando ela não faz, você vai perguntar na próxima sessão, conseguiu fazer? Aí ela vai falar, não.
Por que você não conseguiu? Aí ela vai ser ato falho mesmo, não quis fazer, aí você vai na raiz, talvez ela tá com depressão, talvez ela tá com ansiedade, aí você vai propor alguns exercícios para desbloquear essa pessoa, porque muitos estão em congelamento emocional. A gente pode outro dia entrar com exercícios para tirar esse trauma de congelamento. E outras pessoas estão com depressão. Quem está com depressão, está com apatia, não vai conseguir fazer. A gente precisa ter esse mapa da pessoa, entender, ter uma boa anamnese, entender o que ela está passando para propor coisas possíveis dentro do quadro patológico dela, dentro da situação que ela está, dentro da realidade dela. Tem pessoas, que eu já vi casos, de que ela não conseguia sair de casa. Não conseguia. Então ela não ia fazer uma caminhada. Porém, teve um dia que a terapeuta falou com ela, você consegue ir no quintal da sua casa? O que você gosta de fazer? Ela, eu adorava pular corda, certo? Você consegue ir até o quintal da sua casa? Ela tinha pânico, quem tem pânico é complicado. Aí, o que ela fez? Ela se desafiou, ir até o quintal. Ela foi até o quintal, ela ficou feliz, a família dela nem ligou, fez pouco caso, mas ela ficou feliz, a terapeuta vibrou, nossa, você foi até o quintal, vibrou com ela. E aí ela começou a se animar, ela pulou corda, aí ela lembrou que ela andava de patins. Aí ela pôs o patins, andou no quintal da casa dela numa semana. Na outra semana, ela andou na quadra da casa dela. Aí ela começou a gostar, aí ela começou a fazer caminhada. Dessa caminhada, ela começou a fazer corrida. E ela começou a ir pra parte, ela quebrou esse problema emocional de andar, de sair. E ela entrou pra ser corredora profissional. Então começou no pequeno, sair do quarto e ir até ali a varanda, ir até o quintal. Vá até onde o seu cliente consegue. Não adianta você querer colocar a sua cosmovisão nele. A cosmovisão, quando eu falo, gente, é o nosso óculos de mundo. Por isso que a gente tem que ter o autoconhecimento para saber o que é nosso e o que é do outro. A importância de nós, terapeutas, nos conhecermos, para ver se a gente não está forçando o outro a ser quem nós somos. Conhecer o nosso temperamento, conhecer a nossa linguagem do amor, para que a gente possa identificar no outro também. Te ajudei, Evelyn? Tem alguma dúvida? Se eu te ajudei, manda um joinha aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat que eu vou... eu sabendo, né? Eu vou ajudar vocês. Então, a gente vai aqui para as 4 práticas de... Peraí, gente. 4 práticas para você crescer no seu autoconhecimento. Então, vamos lá. Dizer não. Gente, como é desafiador dizer não. Aprender a dizer não é uma habilidade fundamental para estabelecer limites saudáveis, reduzir o estresse e priorizar as suas necessidades. Então, eu quero saber de vocês. Vocês têm prática de dizer não? Para vocês é fácil falar não? Principalmente para família, amigo? Ou você sempre fala sim, passando por cima dos seus sentimentos, das suas emoções? Queria que vocês colocassem aqui no chat se você tem essa facilidade de dizer não. Então, aqui algumas práticas para ajudar o seu cliente a falar não. Como que ele vai conseguir mostrar os seus limites para o próximo? Se ele passou uma vida com a síndrome da boazinha, da salvadora, sempre todo mundo vem na casa dele, sempre todo mundo liga para ele, sempre as pessoas passam por cima dos limites para conseguir o que quer, porque sabe que a pessoa não sabe dizer não. Então, como que você vai ajudar seu cliente? Fazendo um diário, um journal. Ali ela vai contar as experiências dela, de quando ela ouviu não, o porquê que ela quer agradar o outro e qual que é a raiz desse gatilho dela, de dizer sempre sim pro outro. Então ela vai identificar os padrões, ela vai buscar os valores dela, que vai ajudar ela a tomar essa decisão. Afirmações positivas. Crie afirmações positivas para o seu cliente. Quando você diz não a primeira vez, vai dar um aperto no coração, vai dar um medo, vai dar um sentimento de rejeição. Então a pessoa tem ali um papelzinho que você, terapeuta, vai colocar para ela, da importância dela, para ela afirmar. Quando você fala, o seu cérebro não sabe a diferença do que está acontecendo e do que não está. Então, quando você libera essas palavras, você vai ouvir e vai te confortar. Então, você vai repetir diariamente. Não tem problema eu dizer não. E se eu dizer não, tá tudo bem. A pessoa que me ama vai me respeitar e vai respeitar os meus limites. Exemplo, eu tenho o direito de dizer não. Minhas necessidades são importantes. Eu confio na minha
capacidade de tomar decisões. Tem pessoas que foram, sim, muito questionadas pelos pais, não deixavam ele escolher, vai fazer isso assim, assado, e a pessoa não tinha voz. Então, você põe essas palavras de afirmação para ela estar repetindo para ela. Crie. Todo mundo conhece visualização, certo? O cérebro não sabe, a neurociência fala que nós não sabemos a diferença entre o que está acontecendo e do que está imaginando, então o cérebro acredita, o seu inconsciente também acredita. Crie imagens mentais. Para pessoas que têm mais dificuldade de dizer não, você vai fazer ela imaginar em situações difíceis, dizendo não. E ela vai sentir aquela emoção para ela poder administrar. E ela vai praticar isso. Porque vai fortalecer as limitações dela. Às vezes ela quer dizer não, mas aquele medo, aquela dor, aquele sentimento, ela acaba dizendo sim. Então, a visualização vai ajudar a fortalecer a confiança e vencer crenças limitantes. A técnica do disco riscado. Gente, tem mãe aqui? Eu acho que tem algumas mães aqui. A gente tem que ter a técnica do disco riscado. A pessoa vai falar, eu quero tal coisa. Vai falar, não. Não, mas e se eu fizer? Não. Eu disse não. E você tem que falar não, não, não. E manter a frieza sem precisar ficar se justificando. Desculpa, mas não. Ah, eu queria que você fosse, então. Eu não consigo. Ah, mas eu... Não tem como. Use essa técnica do disco riscado. Comunicação assertiva, expresse seu sentimento, seja direto, mantenha o respeito, estabeleça limites, comunique o seu limite para o outro e seja consciente. E o mais importante, gente, do dizer não, é celebrar. Reconheça a sua conquista, fique feliz. Nossa, eu consegui falar não. Eu me respeitei. Diga parabéns, celebre suas vitórias. Aprender a dizer não é um processo linear. Vai levar tempo. Tem hora que você vai dizer sim, não vai conseguir. Mas seja paciente consigo mesmo e celebre a cada passo. Se abra para novas opiniões. Às vezes a gente tem um pensamento muito fechado, não aguentamos críticas, não queremos ver outras perspectivas. E talvez seja isso que você precise para direcionar a sua vida. Como que eu vou abrir ferramentas para ter uma abertura mental? Mais uma vez, o diário, meditação, faça perguntas abertas. E aí tem esse aqui que é acho que fala Role Playing, quando você simula conversas e aí você vai identificando gatilhos com pessoas, com situações que você tem dificuldade, busque diversidade, fala com pessoas que têm outros temperamentos, outras linguagens do amor. Gente, é muito legal você ouvir pessoas que têm opiniões diferentes da sua sem preconceito, sem querer impor sua vontade. É ouvir mesmo, ser gentil, ter autocompaixão consigo mesmo e ouvir o próximo. Ver o porquê que ele é assim, quais que são os seus gostos, e a gente vai abrindo a nossa mente. Seja gentil consigo mesmo, celebre o seu progresso. E o último, tire um tempo para si. Gente, o autoconhecimento, a maioria das pessoas só conhece essa parte, né? Ah, o autocuidado, tirar um tempo para um skincare, é legal isso? É, mas não é só isso. Quando você tira um tempo para si, quer dizer que você também importa. Às vezes a gente coloca todo mundo na frente e esquecemos de nós mesmos. É aquela técnica do avião, cai a máscara para todo mundo e você quer colocar no outro em vez de si primeiro. Então, primeiro cuida de si para que você possa amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não consegue amar o outro. Como que eu vou tirar um tempo para mim? Cuidando do seu corpo, fazendo meditação, buscando apoio, estabelecendo uma rotina, conectando com a natureza. É muito gostoso tirar um tempo para ir, só ficar ali na natureza, pensando. Pratique os seus hobbies, desconecte das redes sociais. Às vezes a gente está tão no automático e às vezes só precisa respirar. Fazer a prática da gratidão. Como? Carta de gratidão, mande uma carta para alguém que te ajudou muito. Diário de gratidão, meditação de gratidão, o círculo da gratidão, conecte-se com pessoas que são gratas e elas vão começar a contar testemunhos e isso vai te fazer bem. O ritual da mesa, antes de você sentar na mesa para se alimentar, diga coisas que expresse gratidão, agradeça e seja feliz pelo alimento. Vou tentar ser breve aqui, eu passei por uma cirurgia e eu não poderia me alimentar de tudo que eu queria, então ali eu comecei a ser grato pelo alimento. Comecei a ver qual a importância de coisas simples como se alimentar. O colar ou a pulseira da gratidão, que seria isso? Você usar algo que te lembre de ser grato.
Pode ser um colar, pode ser uma pulseira, pode ser um adesivo, pode ser um quadro, algo que te lembre para você ser grato. Passeio da gratidão, já fiz, é muito legal. Fiz uma caminhada inteira só pensando e agradecendo a Deus, coisas que você queria, que você vive. Enfim, a gratidão, ela te liberta, a gratidão te traz sentimentos positivos e a gratidão te ajuda a ir para o contentamento, que é o que falta na nossa geração. Então, minha gratidão a você que esteve até aqui, que essa jornada de autoconhecimento seja o início de uma vida mais feliz e com um propósito claro. Eu agradeço a cada um de vocês para embarcar nessa jornada, porque nós sabemos que o autoconhecimento, gente, nada mais é do que uma jornada. Não dá para ser assim, automático. Todo mundo quer uma ferramenta automática e não existe. Não existe forma mágica, não tem receitinha do bolo. O que existe são ferramentas que vai direcionar o seu cliente. E agora eu queria ver com vocês se tem alguém que quer fazer uma pergunta, se tem alguém que tem alguma dúvida. E é sobre isso. Se vocês tiverem 5 minutinhos, que é o final aqui, eu vou colocar uma meditação para quem quiser participar. E é sobre isso, meninas. Eu vou abrir aqui o chat. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Cada um dos 5 que está aqui, Adriana, Cristiane, Leice, Evelyn, Jaciara, Monalisa e Rosana. Não, Monalisa. Mais alguém quer fazer pergunta? Ficou claro? Se vocês quiserem alguma ferramenta do Instituto que a gente venha fazer junto, a gente pode marcar. Outro tema, coloca lá no grupo do desafio, a gente pode marcar nosso próximo encontro. Vai ser sexta-feira. Eu tô combinando com algumas terapeutas. Amém, Mona. Então, eu tô combinando com algumas terapeutas para elas virem aplicar ferramentas aqui na prática pra gente. E isso vai nos ajudar, tá bom? Então, é isso. Eu vou colocar agora. Para quem quiser ficar, eu já agradeço a cada uma. E eu vou colocar uma meditação para acalmar nossos nervos, né? Quantas estão aqui ansiosas e preocupadas com o estágio? Quero ouvir de vocês o que vocês acharam, quais as suas dúvidas, se vocês precisam de uma ajuda em alguma área. Estude. Gente, vocês estão tão quietinhos, ninguém quer falar nada, ninguém quer perguntar nada. Design de moda na Imbi Morumbi. Seja referência nas principais tendências de moda. De Cristo, muito especial, porque você vai respirar ciência. Olha que lindo. O seu coração está batendo. Você pode respirar. Deus deu vida a você. É se manter constante. Meninas, eu quero pedir pra você que tá aqui, feche seus olhos, ancore. Eu vou ensinar uma técnica de ancoragem. Tire o chinelo, põe o pé no chão quem puder. Essa parte aqui, seu, abra como se fosse um sorriso. Ó, melhora a sua postura. E você vai puxar a respiração. Então, você tá sentindo o chão e você vai puxar a respiração bem profundo. E vai soltar. Então, você vai contar 3 respiração profunda. 2, 3. E a gente vai começar E praticar todos os dias. Este é o momento.